Olá, eu sou a professora Mariana Araguaia e o vídeo de hoje é sobre a estrutura da matéria. Você já percebeu que ao nosso redor há muitas coisas? Tudo isso e mais um pouco, em ciências, é chamado de matéria. Um lápis, uma árvore, você e eu, o universo e até mesmo aquilo que não pode ser percebido através da visão, como um vírus ou ar, também é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem volume, ou seja, que ocupa um lugar no espaço, e que também apresenta massa, que usualmente chamamos de peso. A matéria é formada por pequenas partículas de diferentes tipos, os átomos. Átomos iguais ou diferentes podem unir entre si, formando o que chamamos de moléculas. Ao lado, temos a representação da molécula do gás carbônico. Ela é formada por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Átomos possuem duas regiões, o núcleo no centro e a eletrosfera ao redor do núcleo. Nessas regiões ficam as partículas dos átomos, os prótons e nêutrons no centro, no núcleo, e os elétrons na eletrosfera, divididos em camadas. O conjunto de vários átomos do mesmo tipo é chamado de elemento químico. Cada elemento químico está ordenado e representado na tabela periódica. Cada um desses quadradinhos representa um elemento químico. Os elementos químicos estão organizados na tabela periódica em ordem crescente, da esquerda para a direita, de acordo com o número atômico, simbolizado pela letra Z. Essa ordem, então, se dá de acordo com a quantidade de prótons que cada um possui no núcleo. Para entender melhor essas informações, vamos conversar sobre três elementos químicos: o carbono, com Z igual a 6, ou seja, com 6 prótons, o césio e o chumbo. O carbono é o elemento químico que tem C como símbolo. Seu nome é oriundo da palavra carbo, que em latim significa carvão. O átomo de carbono possui número atômico Z igual a 6, ou seja, ele tem 6 prótons no núcleo, e sua massa é de aproximadamente 12 unidades atômicas. Quanto aos elétrons, eles são 6, distribuídos em duas camadas, 2 elétrons na primeira camada e 4 elétrons na segunda. O carbono pertence ao segundo período, segunda linha da tabela periódica, e como o nome sugere, pertence ao grupo ou família do carbono, na 14ª coluna. O carbono e todos os demais elementos químicos localizados na segunda linha da tabela periódica possuem duas camadas na eletrosfera. Assim como o carbono, todos os elementos químicos da 14ª coluna da tabela periódica possuem 4 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada da eletrosfera. O carbono é encontrado em abundância nas células dos seres vivos. Quase 25% da composição do corpo humano, por exemplo, corresponde a átomos de carbono. Ele também é encontrado em meteoritos, assim como na forma de grafite e diamante. Quanto ao césio, ele é um elemento químico que tem CS como símbolo. Esse nome é oriundo da palavra Cesius, que em latim significa céu azul. Ele possui número atômico igual a 55, e sua massa é de aproximadamente 133 unidades atômicas. Quanto aos elétrons, eles são 55, distribuídos em 6 camadas. O césio pertence ao grupo ou família dos metais alcalinos, assim como os demais elementos químicos da primeira coluna, com exceção do hidrogênio. Todos eles têm somente um elétron na camada de valência. Ele também pertence ao sexto período da tabela periódica. Todos os elementos da sexta linha da tabela possuem 6 elétrons na última camada da eletrosfera, ou seja, na camada de valência. O césio é um elemento abundante na crosta terrestre. Ele é utilizado em lâmpadas de infravermelho, na indústria do petróleo e gás e é também utilizado na medicina diagnóstica. Finalmente, o chumbo. Seu símbolo Pb é a abreviatura dessa palavra em latim, plumbum. Ele possui número atômico igual a 82 e sua massa é de aproximadamente 207 unidades atômicas. Ele possui 82 elétrons distribuídos em 6 camadas.
Atenção, o número atômico ou o número de prótons de um elemento químico é igual a seu número de elétrons. O chumbo pertence ao grupo ou família do carbono, assim como todos os demais elementos químicos da 14ª coluna. Todos eles têm 4 elétrons na última camada da eletrosfera, ou seja, na camada de valência. Ele, juntamente com o césio, pertence ao 6º período da tabela periódica. O chumbo, o césio e os demais elementos químicos do 6º período têm seus elétrons distribuídos em 6 camadas da eletrosfera, K, L, M, N, O e P. O chumbo é utilizado na fabricação de inseticidas, na composição de sensores infravermelho, é requerido em barreiras para proteção contra radioatividade e raio-x, dentre outras aplicações. Esses 3 elementos químicos apresentam características que despertam a nossa atenção em relação à saúde ambiental. Como foi dito, o átomo de carbono faz parte da estrutura das células dos seres vivos. Associada a 2 átomos de oxigênio, forma-se a molécula do dióxido de carbono, ou gás carbônico. O dióxido de carbono, CO2, auxilia na manutenção da temperatura do planeta, viabilizando a vida. Entretanto, em excesso, além de provocar ou acentuar doenças respiratórias, ele vem gradativamente provocando o aumento da temperatura média da Terra. Muito importante na medicina, o descarte incorreto do césio na década de 80 resultou num grave acidente na cidade de Goiânia, com consequências que até hoje são identificadas. É necessário cautela e o uso de proteção especial para evitar seus efeitos, de queimaduras a mutações genéticas que, dentre outros fatores, podem provocar cânceres. O chumbo é capaz de bloquear radiações e, por esse motivo, é que foi muito utilizado após o acidente com o Césio-137 e é constituinte de colete de proteção. Por outro lado, o chumbo pode se acumular ao longo do tempo nas células vivas, causando intoxicações. Por isso é que seu uso foi descontinuado na composição de tintas, pesos para pesca, tubulações e em combustíveis. Como você pôde perceber, os tipos de átomo que você conheceu hoje têm aspectos benéficos e também pontos que requerem atenção. A nossa responsabilidade é, através do conhecimento, fazer escolhas mais benéficas para contribuir com a qualidade de vida no planeta. Vamos nessa?